Olá, meus queridos alunos do terceiro ano do Centro Educacional Santos Dumont. Aqui é o professor Luiz Cordeiro e na nossa aula de hoje, gente, a gente também está em clima de despedida hoje, tá bom? No componente de ciências, vocês sabem que a gente está terminando o nosso módulo 1, mas isso aí é com relação aos conteúdos. A gente ainda vai ter mais uma aula apresentando mais atividades lá no final do capítulo, tá bom? O professor tá meio suado porque tá escondido de novo em casa, muito barulho para gravar aula. Eu tô num lugar bem estratégico ali para vocês terem o menor ruído, menor barulho ali possível, tá bom? A gente vai para nossa página 224, tá bom? Lá com a pecuária, tá? E de cara a gente já tem uma imagem ali que é de uma vaquinha, certo? Uma vaca, né? Pode atingir até 1,3 metros de altura. Número 6, porque é a continuidade da nossa aula anterior de ciências, tá bom? Como o solo está relacionado à alimentação do ser humano na situação apresentada na imagem, né? Vamos colocar aí, vamos responder no caderno, tá bom? A pecuária é a atividade de criação de animais para diferentes fins. Assim como a agricultura, a pecuária também se baseia no uso do solo, que fornece alimento aos animais e espaço para a criação, né? No Brasil, a pecuária pode envolver a criação de diferentes animais, como bovinos, suínos, aves e ovinos, né? Os ovinos são ali os carneiros e as ovelhas também. Os caprinos, que são as cabras, e os bodes e os bubalinos, que são os búfalos, tá? A criação desses animais fornece alimentos aos seres humanos, como carnes, ovos e leites, e diferentes matérias-primas, como lã e couro, utilizados na produção de roupas e de calçados, por exemplo. A pecuária pode ser intensiva ou extensiva. Veja a seguir. A gente tem duas imagens, tá bom? Para representar. Primeiro, a pecuária extensiva. Na pecuária extensiva, os animais são criados soltos em grandes áreas e se alimentam das pastagens existentes no local. E a gente tem uma imagem representando aí o estado de São Paulo, tá bom? Do outro lado, a gente tem a pecuária intensiva. Na pecuária intensiva, os animais são criados confinados, ou seja, fechados em pequenos espaços, onde recebem alimentação específica, ou seja, uma ração, tá bom? A gente também tem uma outra imagem que é ali do estado de São Paulo, representando a pecuária intensiva. Na outra página, a gente tem uma atividade, tá bom? Na página 225, Josiane está montando uma horta para cultivo de verduras. Veja, e aí tem uma sequência A, B e C. Escreva o nome da técnica de cultivo utilizada por Josiane em cada uma das cenas. Ai, professor, não lembro. Volta no livro que tá lá, tá bom? É só observar a imagem e fazer ali a relação com o que você já estudou no livro, tá? Letra B. Ligue cada técnica de cultivo à sua importância para o desenvolvimento adequado das plantas dessa horta. E aí também não é difícil, é só fazer a relação com o que vocês já viram no livro. Se não lembra, volta, tá bom? Que já tá lá, tá bom? Vamos para nossa próxima página. Um pequeno barulhinho ali, né? Que, acreditem, final de semana para algumas pessoas também é ali dia de trabalho, né? E aqui em casa a gente tá com uma reforma, enfim, perdão pelo barulho. Mas eu acho que dá para ouvir direitinho, né, gente? Na página 226 a gente tem a degradação do solo. O que é isso, professor? Degradação do solo. A gente vai explicar agora, tá? O solo é realmente muito importante. Ele, por exemplo, pode ser utilizado pelo ser humano para realizar várias atividades. Esse é o nosso primeiro textinho ali, né? Entre um diálogo. Sim, mas infelizmente algumas dessas atividades podem causar prejuízos ao solo. É sobre esse assunto que vamos estudar agora. A gente vai falar primeiro sobre a erosão. A erosão é um processo que ocorre naturalmente, mas pode ser intensificado se o solo for utilizado de modo inadequado. Nesse processo, as partículas do solo são carregadas de um local para outro, principalmente pela água da chuva e pelo vento. Observe a fotografia abaixo, né? Vocês já chegaram a ver em algum lugar
na cidade ou no interior, né, em outros municípios ou na estrada, uma imagem parecida com essa, isso é um solo com erosão, né? Eu já vi isso em outros lugares, né, que não foram aqui na cidade. Mas na estrada, geralmente tem muitos espaços que são assim. O solo que aparece na fotografia acima apresenta rachaduras e buracos. Essas são características comuns de solos que sofreram erosão, principalmente por ação da água das chuvas. Em alguns casos, ocorre a formação de grandes buracos no solo, conhecidos como vossoroca, né? Isso que significa vossoroca. As pessoas utilizam essa palavra para trazerem ditados populares, enfim. Mas isso significa uma vossoroca, tá bom? Número 1, você acha que a cobertura vegetal pode proteger o solo contra a erosão? Em caso afirmativo, né? Caso você diga que sim, explique sua resposta aos colegas, não ao professor, tá bom? Coloca no caderno, tá? O esquema abaixo pode ajudar você a responder a questão da página anterior, isso lá na página já na 227, tá bom? E aí a gente tem uma imagem que mostra a partícula do solo, a raiz e a água da chuva e toda uma ação que tem ali, tá bom? Assim, a cobertura vegetal ajuda a proteger o solo contra a erosão. Além disso, a presença de vegetação mantém o solo adequado ao cultivo de plantas. Isso porque na erosão, junto com as partículas do solo, os nutrientes também são carregados, tornando o solo pouco fértil e inadequado ao cultivo de plantas. A gente vai falar ainda na página 227, um problema que ele já é aparentemente mais comum, né, porque a gente sempre vê nos noticiários, tá bom? Que é o problema das queimadas, tá bom? Olha só, para praticar a agricultura e a pecuária, muitas vezes o ser humano retira a vegetação de uma determinada área, né? Isso pode ser feito, por exemplo, por meio de queimadas e de desmatamento. Observe a imagem ao lado, né? Número 2, você acha que a queimada pode prejudicar o solo? Em caso afirmativo, converse com os colegas de que forma isso pode ocorrer. Vocês já sabem que é para comentar com o professor, então escreve no caderno aí, tá bom? Vamos para nossa próxima página 228, tá bom? As queimadas não removem apenas as plantas presentes no solo. Animais e nutrientes também são eliminados, tornando o solo inadequado ao cultivo de plantas. Além disso, essa atividade destrói o habitat de muitos seres vivos e provoca a poluição do ar, pois libera gases poluentes na atmosfera terrestre. Por que é importante a gente falar sobre as queimadas? Porque a gente nunca se viu, por exemplo, aqui no Brasil, se queimar tanto. A gente nunca viu tanto focos de queimada quanto nos últimos anos, né? Nos últimos 2, 3 anos. A gente começa a se perguntar e se questionar por que isso está acontecendo. Por conta de algumas situações naturais que acontecem todos os anos. A gente sabe que em todos os anos acontecem queimadas. Porém, por que isso se intensificou? Por conta do tempo? Por conta do clima que está mudando? Não, por conta das políticas públicas, né? Por conta do governo que está queimando muito, liberando emendas, liberando muitas outras trabalhos privados, muitas outras construtoras, muitas pessoas que trabalham com agricultura e pecuária a queimarem mais o espaço rural do nosso país, tá bom? Agora a gente vai falar na 228 sobre contaminação do solo, tá bom? Não são apenas as atividades realizadas diretamente no solo que podem degradá-lo. Veja a seguir, a gente tem uma imagem toda detalhadinha mostrando cada ponto, cada foco de contaminação desse solo por conta aí de no caso, as indústrias, né? Os resíduos sólidos que são depositados inadequadamente sobre o solo, como nos lixões, podem contaminar esse componente do ambiente. A matéria orgânica presente nesses resíduos é degradada por seres vivos microscópicos, resultando na formação de um líquido escuro e geralmente poluente chamado chorume, tá bom? Agora a gente vai no pontinho lá nas indústrias. Quando descartados inadequadamente, no ambiente, os resíduos produzidos em indústrias podem contaminar o solo. Olha,
Falando sobre o chorume lá embaixo, o chorume infiltra-se no solo carregando poluentes e agentes causadores de doenças e pode contaminar fontes de água subterrâneas. A falta de saneamento básico pode provocar a contaminação do solo pelo esgoto liberado a céu aberto. Lá embaixo, terceira questão. Você acha que a contaminação do solo pode prejudicar a saúde dos seres humanos? Converse com os colegas, converse com o professor sobre o assunto, tá bom? Quando a gente vai para a nossa próxima imagem, também um outro problema que está aparecendo frequentemente na televisão, porque é outra situação que tem muito a ver com a questão política, é sobre os agrotóxicos, né? No começo da 229, ele diz o seguinte: os agrotóxicos são produtos utilizados em plantações para eliminar insetos ou outros seres vivos que causam prejuízos às plantas. No entanto, a utilização incorreta e excessiva de agrotóxicos pode causar prejuízos aos seres vivos e contaminar o solo, a água e o ar. Aí já tem outro exemplo, tá bom? O professor não vai fazer essa leitura, tá muito grande, mas façam a leitura, tá bom? E aqui embaixo, depois da imagem, a gente tem o seguinte texto: os agrotóxicos podem se acumular no solo e causar a morte de seres vivos que nele vivem. Além disso, essas substâncias são prejudiciais à saúde dos seres humanos. Aquilo que o professor já falou, assim como as queimadas. Nós também nunca vimos tanta liberação de agrotóxicos quanto a gente poderia ver isso em 2, 3 anos, né? A gente mostra claramente que a questão política do nosso governo, ele não se importa muito com a questão da saúde coletiva, né? Da saúde de todo mundo. O que importa mesmo é sair liberando agrotóxicos aí, além também de expandir esse território para queimadas, para acabar com a floresta, para que o gado comece a entrar, né? Isso faz muito mal para a gente, para o ser humano. A gente não imagina muitas vezes o que está comendo, né? Vamos lá para nossa próxima página. A gente tem a página 230, que na verdade é a última página do nosso módulo, tá, gente? Então, assim, leia a manchete abaixo e a gente tem um estudo. Estudo revela que 30% dos solos do mundo estão degradados. Isso não é nada legal, tá bom? A gente tem a nossa fonte, que é lá do site da Embrapa, tá? Vamos responder essas duas questões. Cite uma ação humana que provoca a degradação do solo. Não lembro, professor, não lembro. Se enterra, porque o professor acabou de falar um monte de coisa, tá bom? Não lembra? Volta o vídeo ou volta lá no seu livro, tá bom? Escolhe uma dessas ações que são a degradação do solo, né? Como a informação apresentada na manchete pode interferir na produção mundial de alimentos? Interessante saber, hein? Interessante a resposta de vocês. Eu preciso dessa resposta, que já vai me levar para uma outra atividade, um trabalhinho que a gente vai fazer em sala de aula, tá bom? Olha só, a segunda questão: a mineração é uma atividade que extrai minérios do solo. Uau, o nome é mineração, né? Observe a fotografia embaixo, letra A. Como você acha que está o solo dessa área? Complicado, né? Observem bem e respondam no caderno, tá? Letra B. O que poderia ser feito nesta área para recuperar o solo? Converse com os colegas, não converse com o professor sobre o assunto, tá bom? Então, essa foi nossa aula de ciências, tá bom? Eu espero que vocês tenham compreendido. Foi bem corrido, na verdade foi só uma leitura, né? Mas eu consegui explicar alguma coisa para vocês. Hoje está muito difícil de gravar, mas a gente não pode deixar de gravar, né? Senão a gente acaba sendo atropelado pelo tempo, né, minha gente? Então a gente finalizou o nosso módulo 1 de ciências. A gente também finalizou língua portuguesa e também finalizou matemática, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato com o professor, tá bom? Que a gente vai se resolvendo aí da melhor maneira possível, tá bom? Muito obrigado e até a próxima aula.